Por que aqueles 3 velejadores abandonariam uma ancoragem segura dentro de uma baía protegida para enfrentar uma tempestade violenta que já era prevista? E isso num dos mares mais perigosos do mundo. Essa pergunta, que até hoje não teve uma resposta, é a peça-chave da intrigante história que você vai ouvir agora. Estamos partindo, faça contato quando puder. Quando essa mensagem, tão curta quanto enigmática, foi mandada pelo encarregado do veleiro norueguês Berserk, o norueguês Tom Bellica, para o comandante daquele barco, o também norueguês Jarle Andøy, que estava fora da embarcação naquela tarde de 22 de fevereiro de 2011, ninguém entendeu o motivo daquela partida inesperada. Aquilo não fazia sentido. Até então, o veleiro dos noruegueses estava ancorado e protegido dentro da baía Horseshoe, ferradura em inglês, em uma das partes mais temidas do mar da Antártica, enquanto lá fora, uma violentíssima tempestade se aproximava, com ondas que passavam dos 8 metros de altura e ventos acima de 80 nós de intensidade. Uma das piores tormentas vistas na região nos últimos 30 anos. Todos sabiam disso. Todos sabiam que aquela bombástica tempestade se aproximava. Inclusive o norueguês Tom Bellica, que era o responsável pelo veleiro Berserk, enquanto seu capitão, Jarle Andøy, participava de uma expedição em terra firme tentando chegar ao Polo Sul com snowmobiles, uma espécie de quadriciclo feito para andar na neve, e tendo como único companheiro outro tripulante do seu veleiro, o também norueguês Samuel Messi, de apenas 18 anos de idade. Por que Bellica, o responsável pelo barco, teria tomado aquela decisão de abandonar uma ancoragem segura e zarpado com o veleiro rumo a uma tempestade daquela magnitude? O que teria levado ele e seus 2 companheiros, o sul-africano Leonard Banks e o também norueguês Robert Skene, a tomar tal decisão que não fazia sentido algum? Começava ali um dos mais controversos casos marítimos da história da exploração antártica, e uma das piores tragédias recentes no mar do continente gelado. Porque depois daquela insólita mensagem de despedida da baía, nunca mais se teve notícia dos 3 ocupantes do veleiro norueguês Berserk. Naquela mesma tarde de 22 de fevereiro de 2011, o Berserk, um veleiro com casco de fibra de vidro e 54 pés de comprimento, sumiu no mar, engolido por uma tempestade mais que prevista, sem que jamais tenha existido uma resposta para a principal pergunta. Por que a tripulação decidiu partir se sabia o que ia encontrar pela frente? O capitão do Berserk, o norueguês Jarle Andøy, nunca teve dúvidas sobre o responsável por isso e pela morte dos seus 3 colegas, a Marinha da Nova Zelândia, uma entidade que deveria justamente zelar, proteger e cuidar das pessoas no mar. Segundo a tese de Andøy, um polêmico capitão metido aventureiro, na época com 33 anos de idade, mais um já extenso currículo de imprudências e rebeldias, certa vez ele chegou a ser banido do Canadá por molestar um urso polar. Quem expulsou seus companheiros da segurança daquela baía teria sido a fragata Wellington, da Marinha da Nova Zelândia. Ela havia chegado ao local no dia anterior para entregar suprimentos a uma base de pesquisas antárticas existente na baía, e que por isso mesmo era considerada área de segurança e com acesso restrito. Ao ver aquele veleiro ancorado na baía e que foi logo identificado como sendo o Berserk do controverso capitão Andøy, o comandante da fragata Wellington, Simon Griffiths, fez contato com a sua base na Nova Zelândia e recebeu a informação de que aquele barco não poderia estar ali, porque ele viajara para a Antártica sem a devida autorização imposta pelo Tratado Antártico, um documento que exigia, entre outras coisas, o pagamento de um seguro para o caso de um eventual resgate, o que Andøy se recusava a pagar porque considerava o continente gelado uma terra sem dono. Portanto, na interpretação do norueguês, não havia por que pedir autorização a ninguém para navegar até a Antártica. Depois daquele contato com a base, alguns tripulantes da fragata Wellington fizeram uma visita amistosa ao veleiro
e informar os 3 velejadores que estavam a bordo sobre a restrição de visitação naquela baía e a obrigatoriedade de autorização prévia para desembarcar na Antártica. Na ocasião, além de tirarem aquela que acabaria por se tornar a última foto daqueles 3 tripulantes ainda vivos, os militares também foram informados que o capitão do veleiro, Jarl Andøy, estava em terra firme, mas isso eles já sabiam. O que nunca se soube ao certo é o que realmente aconteceu depois daquele encontro. Segundo o capitão Andøy, horas depois daquela visita ao veleiro, os militares da fragata neozelandesa teriam mudado o tom da conversa e ordenado que o veleiro dos noruegueses deixasse imediatamente a baía, apesar da tempestade que se aproximava. Já a Marinha da Nova Zelândia sempre negou isso, alegando, entre outras coisas, que o comandante da fragata também se surpreendeu com a partida do veleiro e que não fazia sentido expulsá-los dos velejadores para, em seguida, ter que resgatá-los no mar em uma situação bem mais difícil. Mas foi exatamente o que aconteceu. Quando o sinalizador de emergência do veleiro Berserk disparou às 5h53 daquela tarde, indicando que o veleiro estava sob risco real de afundar na tempestade, teve início uma das mais duras e arriscadas operações de busca já feitas no mar Antártico. Ondas com mais de 8 metros de altura se sucediam umas às outras, feito uma avalanche, e os ventos passavam dos 80 nós de velocidade. O frio era congelante, menos 11 graus centígrados, e nevava com abundância sobre o mar. Na ocasião, a própria fragata neozelandesa correu o risco de, a pique, pelo peso extra que as toneladas de neve trazidas pela tempestade depositaram no convés do navio. E esse mesmo problema deve também ter ocorrido com um pequeno veleiro norueguês, que talvez, por isso, logo tenha sido engolido pelo mar. A suspeita é que as ondas, os ventos e o acúmulo de neve a bordo, ou as 3 coisas ao mesmo tempo, tenham causado o naufrágio quase que instantâneo do veleiro norueguês assim que ele saiu da proteção daquela baía. Mesmo assim, as buscas realizadas pela fragata Wellington demoraram mais de 1 hora para começar, porque o sinal de emergência disparado pelo veleiro foi confundido com o de outro barco norueguês que estava na costa da Austrália, pelo Centro de Resgate da Nova Zelândia. Além disso, as buscas logo tiveram que ser suspensas sem nenhum resultado prático, por causa das péssimas condições meteorológicas. Quando viu que não teria condições de continuar navegando em busca do veleiro desaparecido, o capitão da fragata Wellington pediu ajuda de outros barcos que estivessem na região. Um deles era o navio Steve Irwin, da organização ambientalista Sea Shepherd, que logo se juntou no esforço de tentar encontrar o veleiro norueguês naquela tarde de tempestade furiosa. Mas ele também nada encontrou. Só 2 dias depois é que os tripulantes do Steve Irwin encontraram aquele que se tornaria o único vestígio do veleiro desaparecido. Uma balsa salva-vidas inflada, mas vazia, sem ninguém a bordo. Bem antes disso, os 3 tripulantes do Berserk já haviam sido dados como irremediavelmente perdidos, já que naquelas condições as chances de sobrevivência no mar eram mínimas. Mas o capitão do veleiro, Jarl Andøy, só ficou sabendo da tragédia depois que a mesma tempestade que vitimou seus companheiros no veleiro impediu que ele seguisse em frente com seu companheiro adolescente nos snowmobiles rumo ao Polo Sul, uma façanha que ele ambicionava realizar para gravar um documentário que pretendia vender a uma emissora de TV da Noruega. Com a chegada da tempestade, Andøy pegou o telefone via satélite que levava consigo e, depois de tentar inutilmente falar com a tripulação do seu barco, ligou para um amigo na Noruega. Foi quando ele ficou sabendo do desaparecimento dos companheiros, já então divulgado timidamente na imprensa, porque, por uma ironia do destino, a tragédia do veleiro aconteceu no mesmo dia em que um terremoto praticamente arrasou a cidade neozelandesa de Christchurch. E tragédia por tragédia, aquela era muito pior. Ao saber do desaparecimento do veleiro e dos seus companheiros, o capitão do Berserk abortou a expedição terrestre, voltou à Baía Horseshoe e de lá embarcou para a Noruega, no último avião da temporada a deixar a Antártica naquele finalzinho de verão. Mas fez isso acusando duramente os oficiais da Marinha da Nova Zelândia
pela morte dos seus companheiros, que, segundo ele, teriam sido obrigados pelos militares a deixar a segurança do local onde estavam ancorados. Mas talvez não tenha sido bem assim. Das 3 teorias que até hoje tentam explicar a descabida decisão do encarregado do veleiro Berserk de deixar a Bahia em meio a uma tempestade, a expulsão dos velejadores pela Marinha da Nova Zelândia é apenas uma delas, e jamais pôde ser comprovada. Por que os militares fariam isso se depois eles mesmos teriam que arriscar suas vidas para salvar aqueles jovens no mar? Além disso, os tripulantes do Berserk, algo como guerreiro feroz em norueguês arcaico e que tinha um casco decorado com uma enorme mandíbula de tubarão pintada na proa, se autodenominavam vikings selvagens e eram rebeldes demais para aceitar passivamente uma simples ordem de partir, sobretudo naquelas circunstâncias. Isso também não fazia sentido. Surgiu então uma segunda tese, a de que fora o próprio encarregado de cuidar do veleiro na ausência do seu capitão, o Tom Bellica, que decidiu abandonar a baía quando os ventos aumentaram de intensidade, porque ele temia que o barco fosse arremessado de encontro à margem, ou que ficasse trancado pelo gelo, o que realmente podia acontecer, já que a Baía Horseshoe era apenas parcialmente abrigada contra ventos do quadrante de onde vinha a tormenta. Nesse caso, o único erro de Bellica teria sido de demorar demais para partir em busca de outra ancoragem mais segura, o que permitiu a aproximação da tempestade. Contra essa tese, no entanto, sempre pesou o argumento de que Bellica não partiria sem comunicar isso ao capitão do veleiro, até porque era para aquela mesma baía que Jarl Andor e seu companheiro retornariam ao regressar do Polo Sul com os snowmobiles. A menos que o ponto de encontro dos dois grupos tivesse sido alterado pelo próprio capitão do veleiro através daquele telefonema via satélite. E aí que entra a terceira e mais polêmica teoria sobre o caso Berserk, como a tragédia ficou conhecida. A de que foi o próprio capitão do veleiro que levou os seus comandados à morte ao ordenar que eles saíssem da baía, o que Andói sempre negou com veemência. Segundo os defensores da tese de que fora o próprio capitão do veleiro o causador indireto daquela tragédia, a mesma tempestade que tirou a vida daqueles 3 ocupantes do veleiro teria, pouco antes disso, atingido o local onde ele estava com seu companheiro em terra firme, tentando chegar ao Polo Sul, já a mais de 200 quilômetros da Baía Horseshoe. E isso teria feito com que Andói ligasse para o seu subordinado Bellica, ordenando que o barco fosse levado para outra baía, mais próxima de onde eles estavam, a fim de resgatá-los. Nesse caso, teria sido a imprudência de Andói que teria provocado a morte de seus companheiros, porque ao abandonar aquela ancoragem segura, eles estavam apenas seguindo as ordens do seu capitão. Se foi isso que aconteceu, teria sido a segunda decisão imprudente tomada por Jarl Andói naquela viagem. A primeira fora a época do ano escolhida para realizá-la, fevereiro, mês em que o inverno antártico já começa a chegar e tarde demais para uma expedição terrestre ao Polo Sul como ele pretendia fazer. Mas o norueguês havia escolhido ir para a Antártica propositalmente perto do final da temporada do verão, porque seu objetivo era gravar cenas dramáticas de tempestades no continente gelado. Ele queria enriquecer o seu documentário com cenas fortes, porque, como costumava dizer, mau tempo gerava boas imagens. O atraso proposital na partida do grupo da Nova Zelândia para a Antártica também custou a Jarl Andói a perda de um dos seus mais experientes velejadores da equipe, o americano Edwin Kilmer. Ele desistiu da expedição justamente porque temia o que encontraria pela frente, chegando tão tarde assim na Antártica. Kilmer foi substituído por Bellica, que passou a ser o braço direito de Andói no comando do Berserk. Quando retornou à Noruega, na companhia apenas do seu jovem parceiro da expedição terrestre e na condição de únicos 2 sobreviventes do veleiro Berserk, Jarl Andói foi multado pelas autoridades norueguesas em cerca de $4.000 por violar os protocolos do Tratado da Antártica, já que ele viajara para lá sem pagar o seguro obrigatório. E isso deixou o norueguês ainda mais revoltado.
As autoridades da Noruega e da Nova Zelândia preferem focar apenas nos aspectos legais da viagem, não nas causas da tragédia, como se a vida de meus companheiros valesse menos que uma multa, escreveu Androy nas suas redes sociais, ao mesmo tempo em que tratava de vender o seu documentário inacabado para alguma emissora de TV do seu país. Meses depois ele conseguiu o seu objetivo. O seu documentário, mesmo inacabado, foi comprado e exibido por uma televisão norueguesa, mostrando apenas o ponto de vista de Ali Andøy para a tragédia do Berserk, e responsabilizando formalmente a Marinha da Nova Zelândia pela morte dos seus 3 companheiros. Com o dinheiro que ganhou na venda do documentário, o polêmico capitão norueguês comprou outro veleiro, o Nayala, convocou uma vez mais o amigo Samuel Messi e partiu uma vez mais para a Antártica, na mesma Baía Horseshoe, e de novo sem cumprir os requisitos legais para isso. Segundo ele, o propósito da nova expedição era procurar vestígios dos seus ex-companheiros, embora na prática isso fosse praticamente impossível, um ano depois do desaparecimento do veleiro. Mas o real motivo da viagem era outro e bem mais mundano: recuperar os 2 snowmobiles que eles haviam deixado para trás em um abrigo na base de pesquisas da Baía Horseshoe quando embarcaram de volta para a Noruega. Só que os veículos não estavam mais lá e isso deixou Androy ainda mais furioso com as autoridades neozelandesas. Ele acusou eles de estarem destruindo provas do crime que haviam cometido. E estas acusações de Ali Andøy seguem as mesmas até hoje. Mas a Marinha da Nova Zelândia sempre negou a divulgação daquela conversação e isso alimentou ainda mais a dúvida sobre por que, afinal, o responsável pelo veleiro Berserk teria levantado âncoras e partido de uma baía rumo a um desastre mais que anunciado naquela fatídica tarde de fevereiro de 2011. Ou seja, talvez Ali Andøy tenha alguma razão nas acusações que sempre fez à Marinha neozelandesa. Ou quem sabe, a resposta que ele tanto cobra esteja na sua própria consciência. Eu sou Jorge de Souza e você ouviu uma das histórias dos livros Histórias do Mar, que podem ser comprados em www.historiasdomar.com. Gostou? Então clique aqui, deixe seu like e se inscreva para receber gratuitamente outras histórias.